Fala, galera ligada, vamos começando aqui mais um Resenha Bros com o Bruno, é claro, nosso sempre querido, lá em Valinhos. Como é que você tá, Brunão? Salve, gente! Hoje tem resenha, então, muita coisa sobre Pokémon. Muita coisa sobre Pokémon, porque nessa semana teve o Pokémon Presents, que é como se fosse o Nintendo Direct da Pokémon Company. E aí falaram de vários jogos, várias atualizações. O Brunão também tem muita coisa para falar, então bora já começar falando desse assunto, né, Brunão? Isso foi quarta-feira, dia 18. Exatamente, uma apresentação mais longa até do que eu achei que seria. Tava comentando com o Brunão que eles tinham anunciado que teriam novidades sobre o Pokémon Arceus, ou Arceus, ou Arceus, né, se você quiser ser mais brasileirão, e também sobre os remasters, né, do Pokémon Shining Diamond e Pearl, né? Então... É Brilliant Pearl, né? Brilliant Pearl, isso, eu sempre confundo. Eu tava aqui, tentei dar uma coladinha no roteiro, mas não deu tempo. Mas enfim, falaram sobre muitas outras coisas. Na verdade, eles começaram falando de Pokémon Unite, né, Brunão? Isso. Rapidinho, só corrigindo. É Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. A gente trocou os adjetivos. Ah, vai dar tudo na mesa também, né? O importante é que é o remaster do Pearl e do Diamond. Galera de casa também duvido que tenha decorado já. Pois é. Bom, galera, vamos começar então falando sobre como foi essa apresentação do Pokémon Presents, e foi nessa última quarta-feira, dia 18 de agosto, e logo de cara eles começaram com o Pokémon Unite, o jogo que já está disponível para o Switch desde o dia 21 de julho, mas a grande novidade é que agora eles deram uma data de lançamento para o jogo também no mobile, tanto no iOS quanto para Android. Na verdade, assim, durante a apresentação eles falaram que ia ser no dia 22 de setembro o lançamento. Só que quando a gente entra nas lojas virtuais, na loja do iOS, na App Store, consta que na verdade vai ser dia 30 de setembro o lançamento. E no Google Play não consta nenhuma data específica. Então, a princípio, segundo a própria Pokémon Presents na apresentação, será dia 22 de setembro o lançamento. Mas enfim, de qualquer forma, aí no próximo mês está chegando, seja dia 22 ou dia 30 de setembro. E aí outra novidade que eles trouxeram é que alguns novos Pokémon serão lançados em futuras atualizações para o jogo. Um deles é o Mamoswine e o outro o Sylveon. Vocês me perdoem minha pronúncia aqui de Pokémon, nem sempre é das melhores. Mas enfim, e aí, Brunão, o que você achou? Você já jogou o Pokémon Unite para o Switch? Bom, eu joguei a primeira vez nesse fim de semana, segui o tutorial e joguei uma batalha online, e o que eu percebi é o seguinte: são batalhas de times de 5 jogadores, que a princípio são escolhidos aleatoriamente, então você e mais 4 jogadores quaisquer, e aí dentro de um time cada um tem um Pokémon diferente. Você pode escolher dentro de uma lista de Pokémons que você está habilitado a escolher pelo seu nível. Então tem Pokémons que você precisa jogar mais e subir o seu nível para poder escolher. E no que eles chamam de Unite License, cada Pokémon tem a sua licença. E, bom, o objetivo é você derrotar os Pokémons do seu oponente, e aí você acumula pontos que você precisa andar pelo mapa do jogo até um dos 3 gols que o time adversário possui. E aí você vai entrar nessa área delimitada por esse gol e você vai deixar o botão X apertado, e aí ele vai começar um processo de score. Então ele vai, de fato, contar esses pontos que você acumulou derrotando os seus inimigos. E aí a luta que eu joguei, por exemplo, ela tinha 10 minutos. Então vence o time que acumular mais pontos nesse intervalo de tempo. E alguns outros... Pode falar. Esse gol, só um comentário, que esse gol aí, ele parece uma cesta de basquete. Então, quando o Pokémon ele vai fazer o ponto, ele mostra até uma animação, assim, que parece como se ele estivesse dando uma enterrada de basquete. Ele pula e joga uma esfera, quase como se fosse uma bola, mas ela tem outra cor, assim, não é uma bola de basquete. Mas ele pula e atira ela dentro daquela área. Exatamente. Esférica. E aí, quanto mais oponentes você destruir antes de fazer o gol, maior o seu score, né? Uma proporção aí, né? E é interessante também que se você for derrotado,
você perde esses pontos que você acumulou e você é reiniciado na base do seu time. Então, entra ponto também de estratégia, às vezes você tentar trazer outras pessoas do seu time para seguir o mesmo caminho que você, aumenta a sua chance de vencer. Você não ser encurralado por vários inimigos ao mesmo tempo, né? E se você tá em combate com algum oponente, você não consegue marcar o gol. Você tem que primeiro derrotar o inimigo e depois marcar o gol. E tem também pokémons que aparecem no cenário que eles não fazem parte de nenhum time. São pokémons ambientais. E a maioria deles são bem fáceis de você derrotar, só para você acumular alguns pontos. E eu acho que uma vez por partida aparece um pokémon especial no centro da arena, e aí o sugerido é que você reúna o seu time para derrotar esse Pokémon especial e você ganha muitos pontos fazendo isso. E, bom, outra coisa interessante é que você escolhe a forma evoluída do Pokémon, mas no início da batalha você começa com um Pokémon básico. Então, por exemplo, eu escolhi o Charizard, mas a luta começa com o Charmander, e aí, conforme você vai acumulando os pontos, você evolui para o Charmeleon, depois também para o Charizard. E sobre os ataques, eu acho que cada Pokémon começa com 3 ataques e tem um ataque chamado Unite, que aí você precisa desbloquear ele durante a luta. E aí ele é um ataque mais potente e tem um cooldown maior, então você tem que pensar bem quando vale a pena usá-lo. E assim, fora o gameplay, eu estranhei um pouco os menus do jogo. Até o próprio vídeo de introdução ele me pareceu com uma frame rate baixa. Os menus também, a navegação um pouco lenta. E eu não tenho muita familiaridade com esse gênero tipo LoL, esse gênero MMORPG. Mas eu estranho que os bonecos andam bem devagar no mapa. A movimentação deles é bem lenta na maioria das situações. É bem devagarzinho mesmo. Eu também não tô tão acostumado, eu estranhei isso quando eu testei pra jogar. E além disso, que tudo que você falou, mas a gente tem que salientar que essa questão dos frame rates foi mais no menu, né, Bruno? Durante o jogo eu não tive nenhum problema. Não sei se você... exatamente. Foi só no menu. Durante o jogo o desempenho foi muito bom. A gente precisa ver como é que vai ficar essa questão agora, porque o jogo vai ser lançado para as plataformas de smartphone, né? E vai ter o crossplay, então você vai poder jogar, alguém que está jogando Switch vai poder jogar contra alguém que está jogando no iOS, contra alguém que está jogando no Android, enfim. Vamos ver se a rede vai ficar boa, se vai dar para jogar direitinho, né? Na sequência, outro jogo que também ganhou uma atualização nesse Pokémon Presents foi o Pokémon Café Mix, que, na verdade, depois da atualização, eles renomearam o jogo para Pokémon Café Remix. Que é um jogo, claro, que já está disponível aí para Switch, iOS e Android gratuitamente desde 2020. E é um jogo bem infantil, né, esse Pokémon Café Mix, mas ele trouxe alguns elementos novos. Então, quando você vai jogar ali o jogo de puzzle, mesmo que parece um jogo estilo Candy Crush, assim, os personagenzinhos que aparecem para você juntar vários iguais, os Pokémons, vão ter alguns novos e também vão ter algumas novas skins para os Pokémonzinhos que ficam ali no café. E a atualização vai estar disponível ainda neste ano, na nossa primavera. Ainda não tem uma data específica, mas assim, galera, bem protocolar, assim, foi mais para falar que teve uma atualização, essa atualização do Pokémon Café Mix. Eu achei também que é como se fosse um Candy Crush com tema Pokémon. Exato, é bem básico o jogo, assim. Tudo bem, né? Tá do direito deles, pelo menos o jogo é de graça e... enfim. Na sequência, foram apresentadas algumas novidades para o Pokémon Masters EX, que é aquele jogo que está celebrando seus 2 anos de vida, exclusivo para mobile. Uma das novidades vai ser um desafio enfrentando o treinador Signasweet Leon e o seu Pokémon Eternatus, no modo Dynamaxing, que é aquele que o Pokémon fica gigante. Além disso, os jogadores poderão sincronizar com 100 novos parceiros de maneira gratuita. O game também contará com a presença de 3 Pokémons lendários e, no dia 29 de agosto, o treinador N vai voltar ao game com uma nova roupa para um evento especial.
E aí, no dia 15 de setembro, vai começar uma nova história de um jogo com um novo vilão. Então, se você aí é fã do Pokémon Masters EX, tem algumas novidades chegando aí também para esse jogo de iOS e Android, né, Brunão? Isso aí. E tem também a celebração dos 5 anos do Pokémon GO. Então, Brunão, para o Pokémon GO, Pokémons da região de Gala vão aparecer no jogo entre os dias 21 e 30 de agosto. Dentre esses Pokémons especiais que vão aparecer nesse período estão o Ulu, que parece um carneiro fofinho, como que fala isso? Svort, que é um esquilo bochechudo, e o Phalanx, que parece o Marvin do Looney Tunes, aquele que tem o capacetinho verde, aquele alienígena. Além deles, os Pokémons lendários Zacian e Zamazenta também farão suas aparições. O Zacian entre os dias 20 e 26 de agosto e o Zamazenta entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro. Então tá aí para você que curte o Pokémon GO, que gosta de ir lá na Paulista, para você ficar ligado que vão aparecer uns novos Pokémon aí para você pegar, né, Brunão? Pokémons. Os Pokémons. Agora, Pokémonos. Vamos para os grandes anúncios desse Pokémon Presents, porque até aí tudo bem, algumas atualizações sobre jogos que já estão disponíveis e tal, mas são jogos menores da franquia do Pokémon. Agora, as grandes revelações não, né? Mas as grandes novidades para essa apresentação estavam por conta dos remakes do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl e também do Pokémon Arceus. E eles ficaram para a parte final do vídeo. Vamos começar falando do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl pro Switch. Brunão, o que você achou? Vamos começar aí sobre a sua opinião depois de ter assistido o vídeo. Você curtiu? O que você achou? Eu fico sempre bem pensativo quando acontece um remake de um título que recebe uma atenção como se fosse um lançamento inédito. Eu acho que isso é sempre um ponto de atenção, mas já adiantando uma comparação com o Arceus, eu ficaria bem mais interessado em jogar o Arceus do que esse remake de Brilliant Diamond e Shining Pearl. Mas são várias melhorias que possivelmente quem é muito fã do jogo original vai provavelmente ficar interessado em jogar de novo. Eu acho que tem uma questão de nostalgia aí que é importante para a pessoa ficar animada para esse tipo de jogo, né? Se a pessoa jogou bastante o Pokémon Diamond e Pearl e gosta muito, é claro que ela vai ficar animada para jogar de novo. Mas olhando de uma maneira mais racional, assim, sobre, na prática, o que trouxe de novidade, tem algumas novidades no jogo, para não dizer que o jogo é igualzinho. Por exemplo, o que eles falaram que é o tal do Pokémon Hideaways, que é um lugar que você vai poder encontrar alguns Pokémon só nesses lugares. Né? Por exemplo, os Pokémons da região de Sinnoh só vão ser encontrados nesses hideaways. Também a questão de stickers, que você vai poder colocar stickers na sua Pokébola. Então, quando você captura o Pokémon e tem aquela animação depois do Pokémon saindo, quando você vai lançar o Pokémon numa batalha, daí você escolhe, você sai confetinho, você sai fogos de artifício. Eu achei foram muitas melhorias nesse tipo, melhorias de customização, de estética, de quality of life. Exatamente. Que, assim, não agregam muito no gameplay nem na história. Igual muito pouco. A outra divulgação que foi você poder customizar a sua base subterrânea, né? Uhum. Mudanças mais estéticas mesmo. Foram poucas coisas. Teve também a questão do seu personagem, o seu treinador, né, protagonista, ele poder trocar de roupa, né? Você vai poder trocar o outfit dele. Que eu tava assistindo isso do lado da minha namorada, essa parte do Pokémon Presents, e ela falou, aí sim, ela curtiu, assim, sabe? Então, assim, claro, tem jogadores e jogadores que têm as suas preferências ou coisas que acham mais divertido, mas a parte de tudo isso, tiveram algumas melhorias, acho que a gente falou aí as principais delas. Tem também os Super Contest Shows, que são uns minigames onde seu Pokémon pode dançar no ritmo da música. Que é fofinho, mas enfim, também um minigame, assim, parece ser bem simples dentro do jogo. Mas eu entendo também o lado do Brunão, e pra ser sincero, eu também não tô tão animado assim pra esses dois jogos, porque eu não tenho tanta nostalgia, não joguei esses jogos originais. Eu tô um pouco assim, eu acho legais, são interessantes os jogos de Pokémon desse estilo clássico de jogos de Pokémon, mas pra mim é uma fórmula que já se repetiu demais, assim, eles estão chegando no limite dela.
sem grandes inovações. Tanto que você vê o tipo de melhoria que foi introduzida, né? E por outro lado também eu queria salientar duas coisas que me chamaram bastante atenção. Tipo, o gráfico melhorou em relação às primeiras imagens que a gente tinha visto desses remakes, porque as primeiras estavam bem feias, estava parecendo um jogo de mobile. Agora já melhorou bem, melhorou, mas ainda assim não tá tão bonito, porque, por exemplo, os jogos do Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, eles são bem mais bonitinhos, tá? Dá pra ver que teve um trabalho bem melhor ali. Claro que ainda tem um pouco de tempo até o lançamento, porque o lançamento vai ser dia 19 de novembro desses jogos, mas mesmo assim, eu acho que é pouco tempo. Não sei se vai ficar tão bonitinho quanto os jogos do Let's Go Eevee e Pikachu. E é interessante reparar também que o Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu são jogos de 2018. Exatamente. Não quer dizer... Não é por conta de uma limitação técnica do jogo e tal. É uma questão, acho mesmo, de empenho, assim. E outra coisa que me chamou muita atenção, que tá nessa mesma toada do que eu tô falando, é que o trailer do Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, foi meio toscão. Eu não sei se você reparou, Bruno, mas assim, tem umas horas do trailer que eles dão um zoom em algumas palavras, umas frases. Então, por exemplo, tem a foto do gameplay, né, a imagem do gameplay, então tem um letreiro embaixo do que alguém estaria falando ali dentro do RPG, né? E aí dá um zoom, assim, nas palavras, e as letras ficam todas distorcidas, granuladas, assim, deu pra ver que foi um trabalho meio porco, assim, parece que foi de última hora que alguém fez, assim. E assim, considerando que o Pokémon é a franquia mais rentável do mundo, tipo, você espera que eles tomem um pouco mais de cuidado com esses detalhes, né? Claro que isso não quer dizer que o jogo vai ser ruim e tal, mas se é uma franquia tão especial, que a gente sabe que tem tanta gente que joga e dá tanto dinheiro, eles poderiam ter um pouco mais de trabalho com os detalhes, né? Não é o que a gente costuma ver com lançamentos da Nintendo. Exatamente. A gente espera um pouco mais, né? Pelo menos a gente espera que esteja redondinho. Pelo menos eu acho que o gráfico podia ser parecido com o do Let's Go Eevee e Pikachu, para ser mais bonitinho, para ficar com cara de uma geração nova mesmo de jogos de Pokémon. Porque que nem você falou, né, Bruno? Let's Go Eevee e Pikachu é um jogo de 2018, você falou? Isso, 2018. Final de 2018. E aparentemente vai ficar bem melhor o visual do que esse do Shining e do Brilliant, né? Dos jogos novos aí, os remakes, que vão ser lançados de novo no dia 19 de novembro. Em relação a isso, mais algum comentário, Brunão? Não, eu acho que só gera um pouco de reflexão esse fato de ser um remake recebendo tanta atenção como se fosse um lançamento inédito como vai ser o Arceus. Não sei se eu compacto tanto com isso, mas às vezes é só uma opinião individual, porque eu fiquei muito tempo afastado da franquia Pokémon. Então se eu fosse voltar a jogar, eu preferia voltar a jogar com Arceus do que com esse remake, por exemplo. Eu também. A gente já vai falar do Arceus. Só antes, uma coisa que eu quase esqueci aqui de falar. Mas esses jogos novos do Pokémon vão ser acompanhados também de um lançamento de um novo modelo de Nintendo Switch Lite. Que vai ter ali a parte de trás. Ele é cinza e a parte de trás tem a imagem bem parecida com as capas do Shining e do Brilliant. Então, o console novo vai ser lançado no dia 5 de novembro desse ano. Agora, teve um pessoal que reclamou, porque se você é fã de Pokémon, você acompanha bastante esses lançamentos de consoles, né, de edições limitadas e tal, o design desse Nintendo Switch Lite é igualzinho o design do Nintendo DS, na época que lançaram os jogos originais, porque quando lançou o Pokémon Diamond e o Pokémon Pearl, eles tiveram também o lançamento de um Nintendo DS Lite especial com essas imagens aí dos dois Pokémons principais da série. Só que é igualzinho, assim, o Nintendo DS da época ele era cinza também e tinha o mesmo desenho. E aí ficou com uma cara de, podiam ter dado um pouquinho mais de atenção também, pelo menos terem mudado a cor dos botões, porque o Nintendo Switch Lite, quando tem algumas edições especiais assim, às vezes os botões são coloridos, são das cores, poderiam ser da cor cor-de-rosa e azul, que são as cores dos jogos. Mas ficou, enfim, se você curte, ficou maneiro, não ficou feio, não vou falar nada assim. Mas, de novo, deu aquela impressão de que eles não se dedicaram tanto quanto poderiam para um produto desse.
E agora, Brunão, vamos passar pro que interessa, o que tá todo mundo querendo saber, que é o Pokémon Agora Legends sim. Arceus. Mais Ou como aguardado. eu gosto de chamar, o tio Arceu, né, Brunão? Tio Arceu, aqui do interior. É o típico nome de tiozão. O que você achou, Brunão? Começa aí falando o que eles falaram sobre esse Pokémon Legends Arceus que você curtiu tanto aí. Bom, primeiro, as informações que foram passadas no vídeo. O lançamento é previsto para dia 28 de janeiro do ano que vem, 2022. E a ideia é uma mistura de ação com RPG. E a história remonta ao começo da interação entre os humanos e os Pokémons. E a sua missão como protagonista é completar a primeira Pokédex da história. E o jogo ele se passa numa ilha chamada Izui. E a cidade central, onde você vai dar início aos acontecimentos do jogo, é a Jubilife Village. É a base das suas expedições. E fora desse vilarejo, você começa sempre preparando uma base camp, onde você prepara os seus itens, tudo que for útil ao início da sua missão. Uhum. Lembra também, essa abordagem existe em vários jogos, até de gêneros bem diferentes. Isso me lembrou até Tomb Raider. É, sim, também? Eu nunca joguei, tem, pra ser sincero. Você explora o mapa e você encontra base camps, onde você pode fazer esse tipo de preparação para suas missões, seguir, né, o jogo. Isso. E eu acho que o interessante dessa parte, assim, né, eles explicaram tudo isso, mas só para dar uma noção geral, essa questão da cidade, vai ter uma cidade só, pelo que a gente entendeu. Então, o pessoal tava comparando muito, por exemplo, com outros jogos da Nintendo. Será que é tipo um Breath of the Wild? Nesse sentido, não, porque é uma cidade só. Não é que nem o Breath of the Wild, você vai viajando aí pelo mapa, encontra novas cidades, novos lugares. Mas essa cidade serve como hub principal e daí você faz base camps, como o Brunão falou. E lembra bastante, para quem jogou, o Monster Hunter. O Monster Hunter é bem assim, ele tem uma cidade principal e aí você tem as missões de capturar os monstros e aí você sempre sai daquela mesma cidade. Então, nesse sentido, a mecânica do jogo é mais dessa forma, né? Você vai explorando o mapa, mas aos poucos. Você vai e volta, dependendo da missão que você tem. E já que você comentou também sobre o Zelda Breath of the Wild, eu achei bem semelhante a arte, o gráfico no Pokémon Arceus, comparando ao Breath of the Wild. Tem muita similaridade. Eu acho bem positivo. Né? Eu também achei. Eu acho que assim, para ser bem rigoroso, assim, criterioso, algumas coisas, principalmente quando você tem aquela visão do mapa, assim, que tá em segundo plano, que tá lá no fundo, você vê montanhas lá no fundo e tal, é bem parecido com o Breath of the Wild mesmo, que eles usam aquele design que parece como se tivesse uma neblina na frente, né, para deixar a montanha que tá distante com aquele aspecto de que tá longe. Agora, eu gostei, eu achei interessante porque eu fiquei alternando, eu fiquei vendo várias vezes assim o vídeo, o trailer do Pokémon Arceus que eles lançaram, e assim, algumas imagens eu achei, cara, isso tá muito bonito, tá muito bom. E outras não estavam tanto. Eu achei que tinha algumas texturas de chão ainda estavam meio esquisitas, mas era tipo alternando, assim, 50-50. Algumas imagens pareciam que estavam muito boas, outras eu achei que o design deixou um pouquinho a desejar. Mas como o jogo vai ser lançado no final de janeiro, e eu achei assim que no geral ele tá bonito, pode ser que esses retoques ainda dê tempo de fazer. Assim como já melhorou bastante desde a primeira apresentação do Pokémon Arceus em si. Então eu acho que esse jogo parece que vai ficar bonito, vai ficar legal. O trailer não necessariamente vai refletir o que vai ser lançado exatamente. Já também aconteceu de jogos melhorarem o gráfico em relação ao trailer ou até de piorarem. Isso é verdade, sempre tem a chance de ficar pior. Sim. Agora, além dessas questões aí que a gente falou do hub em si, também foram apresentadas algumas questões em relação ao gameplay. Então, por exemplo, uma coisa que eles falaram que eu achei bem interessante, que você vai estar vulnerável a ataques de Pokémon selvagens ao longo das suas missões. Então, você pode estar andando no meio do mapa e, de repente, encontrar um Pokémon que parece endiabrado, assim. Ele fica com os olhos vermelhos, como se ele tivesse possuído, exatamente. E aí ele tenta te atacar e, assim, você pode desmaiar, entre aspas, né? Morrer. E aí você reaparece no seu camp, se acontecer isso com você.
Então, existe um perigo também, né? Existe um perigo de você ficar andando assim, um perigo constante. Até eu fiquei até meio impressionado com essa cena, por mais que não seja assim, nossa, não é um jogo de terror, mas pra mim o Pokémon pra mim é um jogo sempre bem fofinho. E aí eu falei, caramba, que isso? Estão deixando o Pokémon um pouquinho mais assim, agressivo, mais adulto, mais agressivo. É claro que é de leve, assim, né? Mas assim, eu já fiquei impressionado, porque, por exemplo, você compara um jogo desse com aquele Pokémon Café Mix, é o jogo mais fofinho do mundo. Não dá pra você imaginar que uma criança dá pra Café jogar. Mix é zero ação, esse já tem uma certa ação. Mas, cara, eu gostei bastante. Conforme eles iam falando mais do gameplay, eu ia curtindo. Por exemplo, eles falaram, como é que você pega o Pokémon, né? Porque tinha essa dúvida, será que vai ser turn-based RPG ou que nem no Pokémon GO, que você só joga Pokébola? E aí é meio que uma mistura, achei isso legal. São então, várias abordagens, isso foi bem interessante. Tem alguns Pokémon são mais dóceis, então eles vêm até você. Você não precisa nem ir até eles, se você encontra eles no mapa, eles vêm até você. Tem outros que eles fogem, se eles te veem. Então você chega sem muito stealth, né? Se você chega fazendo barulho, correndo, ele se afasta, voa, enfim, foge de você. Então você tem que chegar devagarzinho. E aí inclusive você pode se esconder na grama alta. Se esconder na grama. Eles mostraram isso da grama. Espero que tenha outros elementos para fazer isso também, que vai tornar o jogo mais interessante. Sei lá, você se esconder atrás de uma árvore, de uma pedra. Essas coisas que no Breath of the Wild tem bastante, né? Você brinca com o ambiente que você tá. E ainda a terceira forma de você capturar seria, de fato, no combate turn-based, que é o clássico, que aí normalmente acontece quando você encontra um Pokémon um pouco mais agressivo, que ele pode te atacar, aliás, mesmo se você não tentar capturá-lo. E daí você lança o seu Pokémon para começar uma batalha. E aí o twist, que é desse jogo, da batalha turn-based para os jogos clássicos de Pokémon, é que além de você escolher o golpe e tal, você tem 2 tipos de ataque. Você tem o ataque Agile e Strong, ou seja, o rápido ou o forte. No Agile, você consegue atacar várias vezes o Pokémon adversário num espaço menor de tempo, só que os danos são menores. E no Strong é como se você carregasse e ficasse um tempo sem atacar, mas quando atacasse desse um ataque bem forte. Então é mais um elemento estratégico para você usar durante as batalhas. Isso, por exemplo, se o Pokémon tá com a vida próxima ao final, você pode tentar um Strong Attack já pra finalizar ele em um golpe só. Pra matar, eu sou muito... No Pokémon não existe isso. Não existe isso, eu sou muito dramático aqui, falo de morte. Pokémon só captura. Ele está apenas desacordado. Exatamente, Brunão, isso aí. Obrigado pela correção. Que o trailer mostrou é você poder usar os Pokémons como meio de transporte. Você pode usar um Pokémon aquático para navegar, você pode também voar usando um Pokémon voador, ou você pode cavalgar uma espécie de Pokémon alce. Exatamente, ele é o tal do Weirdir, que é esse que é tipo um alce. Isso lembra muito Breath of the Wild, porque no Breath of the Wild você pode cavalgar não só no cavalo, mas no alce também, se você encontrar. O Basco Legion, que é esse Pokémon que parece uma baleia, que aí é para você atravessar grandes quantidades de água, pelo que a gente entendeu, né? Lagos e rios. Sim, sim. E o Hisuian Bravarian, que é a Bravarian. Não, Bravarian. Sei lá. É o passarão, vocês vão ver aí no trailer. É um pássaro bem grande, gigante. Uma águia. E nessa parte do trailer, eles até fazem uma tomada bem Breath of the Wild, porque o personagem tá em cima de uma montanha, pula... E aí, de repente, tá sendo carregado por essa ave. Então, é bem parecido com Breath of the Wild, quando você se joga na montanha e aciona o paraglider. E só para não deixar de falar, tem os Pokémons novos, né? São esses 3 que eu comentei agora, que servem de transporte. E tem o Hisuian Growlithe, que tem o Growlithe, que é aquele Pokémon que parece uma mistura de cachorro com tigre, assim. E nesse jogo tem o Hisuian, então ele é como se fosse o Growlithe da região de Hisui, que é a região aí onde acontece o jogo. Então você pode ter... Esses foram os divulgados até agora, mas a gente acha que podem ter outros Pokémons que também tem a sua versão Hisui, né? Da região de Hisui, então com um pequeno twist. Assim como a gente tem animais mesmo na vida real, como se fosse, sei lá,
Dá um exemplo aí, Bruno. Sei lá, o lobo, tem o lobo do Lobo-Guará, que é o lobo do Brasil, e o lobo dos lugares frios. Ou são ursos, lobos, tem o urso da China, o urso do norte da Europa, sei lá. De biologia. Ainda bem que esse não é o nosso tema aqui, senão tá... urso panda, urso pardo, né, Brunão? É isso aí. A galera entendeu, eles entenderam o que é. São variações da mesma espécie, não mesma espécie, né, mas é como se fosse o mesmo animal, espécies regionais, de acordo com o clima, a região onde eles estão. E aí eles querem... Porque, na verdade, eu acho que isso é bem interessante desse jogo, que é essa questão de imitar um pouco mais a vida real. Então, no sentido de que o seu encontro com um Pokémon parece mesmo que você está num safari, sei lá, e você encontrou um animal na natureza. O trailer sugere que o ambiente vai ter uma participação muito grande assim, nos acontecimentos do jogo. Você tem vários tipos de clima, inclusive. Tem variação de dia e noite, né? De ciclo de dia. Então, realmente, essas questões do ambiente também trazem uma imersão maior para o jogo. E aí, Brunão, no final das contas, o que mais? Você tem mais alguma coisa que você quer adicionar aí de informação mesmo? Bom, eu acho que pelo que deu para interpretar do vídeo, a gente falou tudo. É um jogo que eu tenho vontade de comprar quando ele ficar disponível, porque eu imagino que vai ser parecido com Breath of the Wild, com o gameplay Pokémon e uma luta turn-based. Eu acho que vai ser interessante. Eu gostaria de voltar à franquia com esse jogo. Exatamente, acho que aí você resumiu bem o que eu ia falar nessa última frase. Faz tempo que eu não jogo um jogo clássico de Pokémon, né? De Pokémon, seja que nem esses Diamond, Pearl, esses que a gente viu que vão ter os remasters. E eu tava com vontade de voltar a jogar, mas não tinha nenhum jogo especificamente que falasse assim, nossa, esse jogo aqui muito maneiro, pra voltar pra franquia, vou pegar esse jogo. Eu não tinha um motivo muito grande, porque pra mim eles eram todos meio parecidos, assim. E esse jogo tem uma pegada mais diferente que me deu vontade. Eu falei, pô, esse é o jogo pra eu voltar pra franquia, sabe? Porque tem tem uma inovação. Tem uma inovação, grande. Exatamente. Não é aquela mesma fórmula de Pokémon que a gente está acostumado a ver. Né? Traz algo um pouco diferente. Que a gente sempre espera, que a Nintendo faz muito bem, né? Que é reinventar suas franquias para sempre ficar uma experiência diferente. E é interessante essa questão também do Breath of the Wild, que a gente conseguiu fazer uns paralelos, e realmente tem muitas coisas semelhantes, porque, de certa forma, o Zelda também fez isso, né? Porque o Zelda, o último jogo do Zelda antes do Breath of the Wild tinha sido, de jogos de console de casa, tinha sido o Skyward Sword. E assim, o jogo é bom, claro que ele tinha ali as suas questões que eram melhores e os seus defeitos, mas eu também tava com a impressão que o Zelda tava meio que chegando no limite daquela fórmula comum dele. Então precisava reinventar um pouco, né? Porque chega uma hora que não dá mais. Se você fizer tudo sempre igualzinho, vai chegar uma hora que vai ficar muito maçante, né? E eu acho que o passo que eles deram do Skyward Sword pro Breath of the Wild, criando um jogo completamente diferente, era o passo que a franquia do Pokémon também precisava dar. E que tá dando agora. Pra se tornar para se reinventar e conseguir talvez até fazer o que ela tá fazendo aqui comigo e com o Bruno, que é trazer um público mais experiente, né, que já tem anos aí de Pokémon, de volta pra franquia, porque a gente meio que perdeu o interesse. Eu, quando era criança, adorava Pokémon. Pokémon era o anime da TV, o card. Você juntava tudo lá, o desenho, os jogos lá no Game Boy Color. Exato, tinha os jogos, foram os que eu tive. A promoção do Guaraná Caçulinha, lembra, Bruno? Nossa, que vinha os Pokémonzinhos. Lembro sim. Então era uma febre, assim, era um negócio... Você tinha várias maneiras de entrar em contato com a franquia do Pokémon. Pokémon Stadium no 64, Pokémon lembra? Stadium tinha no 64, Pokémon Snap no 64 também. Então, e eu acho que esse é um jogo que dá vontade, né? Mesmo estando longe da franquia, pela premissa, ele realmente me instigou bastante. Eu e o Brunão, a gente foi dessa vez convencido, né, Brunão? Eu acho. Eu fico bem curioso também. Pelo trailer ainda não dá pra ter certeza se esse jogo vai ser um open world total igual o Breath of the Wild. Isso é... A gente precisa ver. Eu acho até que sim. Eu acho que você vai ter a liberdade de andar pra onde você quiser.
Mas a questão, eu acho que vai ser uma questão, mesmo que o Breath of the Wild também mostra que... Porque seria mais um paralelo da série Pokémon com a série Zelda. Fazer essa transição em algum momento. Eu não acho que vai ter uma limitação do tipo assim, você não pode explorar essa área por enquanto, mas acho que, assim como o Breath of the Wild, eu não sei, aí é claro, é só um palpite. Talvez tenha algum tipo de coisa assim, você tem a sua missão, se você desviar da sua missão e for para outro lugar, você até pode, né, visitar outros lugares do mapa, mas talvez as condições do jogo te impeçam. Então, por exemplo, no Breath of the Wild mesmo, quando você quer visitar um lugar que é frio, você está no começo do jogo, você não tem nada preparado para aguentar o frio, você morre de frio. Então, tem essas limitações do ambiente, né? E você tem que evoluir você mesmo, seu personagem, enfim, para conseguir explorar essas outras regiões. Sim, é que eu acho mais contemporâneo o jogo apresentar esses acontecimentos para meio que direcionar o seu progresso para onde ele quer, do que ele explicitamente abrir um menu, uma mensagem ou uma parede dizendo que você não pode seguir aquela área, igual acontecia antigamente. Com certeza, que nem dos jogos antigos de Zelda, que aparecia um bonequinho na sua frente e falava, você não pode entrar aqui ainda, né? Exatamente. É mais imersivo, né? Essa questão de você poder tentar, até de você poder desmaiar, porque o Bruno não gosta que eu fale que ia morrer no jogo. De você levar o seu knockdown aí. No Zelda Breath of the Wild, já que a gente comentou aqui, pra mim, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que aconteceu comigo no jogo. Logo no comecinho, quando você saía ali daquela região inicial, que é o tutorial, eu tava insistindo em ir numa direção que era fria, e eu morria de frio todas as vezes. Até eu perceber que eu falei, não, cara, não dá pra eu ir pra cá, mas... Daí eu mudei minha rota e, depois de muito tempo, quando eu descobri como é que fazia pra entrar nesses lugares frios, eu pude voltar pra aquele mesmo lugar. E acho que isso é bem interessante desses jogos open world. Outra coisa interessante que isso possibilita é você conversar com outras pessoas que estão jogando também. Por exemplo, no caso do Zelda, eu segui pra uma determinada região de Divine Beast. Às vezes o Pedrão seguiu pra outra. Eram 4, né? Um amigo pode ter seguido para outra. Uhum. E você não tem uma ordem pré-definida. Em muitas situações você pode seguir uma ordem diferente de outro jogador. Então cada experiência é única, né? E é legal isso. E depois isso gera conversa mesmo, né? Discussão, assunto, que você fala, pô, eu fui para tal lugar, me ferrei, ou fiz não sei o quê. Aí você vê que o outro fez um caminho completamente diferente. Eu, pessoalmente, eu acho que eu comecei no Breath of the Wild, eu comecei pelo camelo lá, pelo Divine Beast do Gerudo. Aí depois eu fui para aquele do pássaro. Depois depois pro vulcão, que tem o lagarto, e por último para aquele elefante, que depois, olhando no mapa completo, era o que estava mais perto de mim. Eu comecei pelo Zora's Domain, que é do elefante. Não fez sentido nenhum que eu fiz depois que você abre o mapa e começa a entender melhor onde fica cada coisa. Mas quando você tá explorando, não tem regra, né? Você vai para qualquer lugar. Quando eu descobri que tinha um deserto, eu falei, deve ser maneiro, vou para lá. Daí eu fui. Sei lá, isso é muito bacana mesmo, desses jogos. E só para fechar essa questão do Pokémon Presents, uma coisa que eu não comentei é que eles anunciaram no finzinho, depois de tudo, que vai ter a compatibilidade de todos os jogos apresentados com o Pokémon Home, que é o sistema de cloud que permite, por exemplo, nesses jogos que tem tanto para Switch quanto para mobile, ele salva o jogo, né, para você não perder, independentemente de qual console ou sistema você está usando para jogar. Bom, assim, acho que de informações isso foi tudo. Na minha opinião, grande expectativa mesmo com Pokémon Arceus. O resto, acho que são melhorias focadas em quem seguiu a franquia ininterruptamente, que não seria o nosso caso aqui. Uhum. Exatamente, eu compactuo com o que você falou. No caso desses jogos primeiros que a gente falou, eu acho interessante assim, ver o Pokémon Unite, que eu tenho uma curiosidade para ver o quão popular vai se tornar esse jogo. Se ele vai virar uma espécie de Pokémon GO, que muita gente joga, ou se ele vai virar um Pokémon Masters EX, que é um jogo que tem sua relevância, mas não tanta.
O jogo é divertido, mas ele segue uma receita bem padrão que não é originada em Pokémon. É uma receita que veio de MMORPG, pelo que tudo indica. O que eu pude perceber jogando. Mas então, exatamente. Não me traz tanta curiosidade, assim, vontade de jogar, mas eu tenho curiosidade em saber se vai ter muita gente que vai jogar. E por parte dos grandes lançamentos aí, eu tô com o Brunão, tio Arceu na veia aqui. Tô muito ansioso agora pro essa que vai ser a resenha. Agora não existe mais, Brunão. Pra mim não existe mais Pokémon Legends Arceus. Pra mim é só tio Arceu, que eu vou chamar o jogo daqui pra frente. Você já começa em janeiro assim, do ano que vem, nós vai encontrar ele. Exatamente. Vocês já se acostumem, porque vai ser assim daqui pra frente. Outra coisa que a Pokémon Company fez pra celebrar os 25 anos da franquia foi lançar 2 EPs com músicas aí que não tem tanto a ver com Pokémon na letra assim, mas são 2 álbuns teoricamente do Pokémon, né, Brunão? O que você me diz? Eu fiquei bem surpreso com isso, principalmente por ter uma canção de rap com tema Pokémon que se o Pedrão não me falasse que era de Pokémon eu nem ia ter percebido. Não dá pra perceber, o negócio assim, pra mim foi muito surpresa. Assim. Se você só ouvir, nem ler o título, nem nada... Não tem como saber. Não tem como, mas tá valendo, é uma homenagem interessante. Então, só pra completar, são 2 EPs, eles chamaram de EP, pra você ver como a Nintendo tá bem atualizada. Né? São 2 álbuns, galera. Cada um com 3 músicas. E o primeiro, então um deles é o Pokémon 25 The Red EP e o outro Pokémon 25 The Blue EP, pra fazer a semelhança aí com Red and Blue. Então, o Pokémon The Red EP tem 3 canções. Uma que é do Vince Staples e se chama Gotham, o rapper americano Vince Staples. Outra que é da cantora Sim e se chama Wonderful. Essa cantora Sim, essa música tem uma pegada meio Ariana Grande, assim, também é uma cantora norte-americana. E a terceira e última faixa que se chama Take It Home, que é da cantora inglesa-sueca Mabel. E essa terceira canção, inclusive, ganhou um clipe com direito a Pokémons live action, dançando com a cantora. Achei maneirinho, achei legalzinho. E o segundo álbum, que ainda não foi lançado, é o The Blue EP. A diferença é que vão ser as mesmas músicas, só que dessa vez remixadas pelo artista Zu, ZHU, que é um artista aí americano também, que já conta com nomeações para Emmy, aliás, no seu currículo. Não, é Grammy mesmo, né? Confundindo. Para Grammy no seu currículo. Nossa, pior que eu não sei. É Grammy. Eu dei uma titubeada aqui, mas acertei no final. Esses álbuns vão estar disponíveis no YouTube Music, Amazon Music e iTunes. Agora, tem umas coisas que não dá pra entender. Por que os caras não colocam no Spotify, no Amazon, ou melhor, no Apple Music? Sei lá. É estranho. Às vezes a Nintendo faz algumas coisas muito... Tipo, iTunes, cara. Ninguém usa mais iTunes. Tudo bem. Tem gente que usa ainda e tal, mas se eles querem alcançar muita gente, coloca no Spotify aí. Eu escutei porque eu vi no YouTube, né? Mas, enfim, pra ficar escutando toda hora, você não vai ficar abrindo o YouTube toda hora que você quiser escutar a música. Né, Bruno? Pois é. Ainda bem que nada. Eu ia só sugerir pra gente fazer um intervalozinho de urina. Beleza, vai lá, Brunão. Bom, Brunão, próximo assunto pra gente abordar aqui é que nessa semana a Nintendo lançou um demo do WarioWare Get It Together, que é um jogo que vai ser lançado no dia 10 de setembro. A gente já sabia que o jogo estava vindo aí no mês que vem. E agora já tem uma versão demo disponível que veio meio sem ninguém anunciar. Foi legal porque deu pra gente dar uma boa testada no jogo. Achei bem divertido. Quero saber o que o Brunão também achou. Bom, o WarioWare funciona da seguinte maneira. São vários microjogos, e microjogo é no sentido de tempo, porque você tem aí aproximadamente 10 segundos para completar alguma tarefa que é apresentada a você por uma palavra, uma frase que aparece na tela antes de começar a contar o cronômetro. E uma diferença legal que introduziram nessa versão é que você tem vários personagens disponíveis para você jogar. E, inclusive, você pode jogar um microgame que você já conhece, mas com outro personagem, e você tem que jogar de outra maneira. E aí o objetivo é você avançar o maior número de níveis possível
E pelo menos o que foi apresentado até agora na demo, você tem 4 tentativas. Exatamente. E o grande diferencial desse jogo do WarioWare pro restante da franquia é isso que o Brunão falou de ter mais de um personagem, porque o WarioWare é aquela fórmula aí, como o Brunão explicou, de microgames e tal, só que como você acaba jogando muitas vezes, porque, enfim, o seu objetivo é alcançar o máximo de levels possíveis, muitas vezes você acabava repetindo um microgame, né, diversas vezes, e a questão de você ter vários personagens para jogar faz com que aquele microgame se torne menos repetitivo, porque você tem que fazer a mesma tarefa, só que como cada personagem tem uma série de movimentos bem peculiar, muda completamente a sua maneira de conseguir executar aquela tarefa. Então, por exemplo, tem um que cai uma bola do céu e você não pode deixar a bola cair no chão. E aí tem alguns personagens que eles ficam parados no lugar e ele tem como se fosse uma arma que vai atirando para cima. Então você tem que mirar na bola e ficar atirando para ela não cair no chão. Agora, tem um outro que ele é um personagem que fica pulando 100% do tempo. Sim. Então você tem que se posicionar exatamente embaixo da bola para dar uma cabeçada nela toda vez que ela for cair para a bola não encostar no chão. Enfim, são várias maneiras diferentes que você tem que utilizar a habilidade, ou melhor, a característica do seu personagem para você conseguir superar aquela tarefa. Tem uma outra personagem que ela anda de moto e joga um bumerangue. Exato. Depois que você joga o bumerangue, a moto para e você só controla o bumerangue até ele voltar à sua mão. Então tem muitas possibilidades de fazer um microgame dependendo de quem você estiver utilizando. Muitas, e assim, a gente só jogou a demo não, até dá pra você jogar bastante, mas não dá pra você jogar com todos os personagens, então a gente acredita que vão ser muitos personagens, vai tornar isso uma questão ainda mais interessante, porque vão ter ainda mais, vai aumentar a replayability, né, do jogo, você jogar de novo. E o jogo ele tem um humor bem peculiar, assim, pelo que você vê no conteúdo dos microgames. Por exemplo, você pode depilar a subaca de uma estátua. Exatamente. Essa era uma questão que eu queria falar, porque para quem não conhece o WarioWare, cara, é engraçado, porque eles ficam brincando com essas coisas meio nojentas, assim, ou bem inusitadas. E é um humor que você não espera normalmente de um jogo da Nintendo. Então tem essas questões de ficar mostrando a axila, o nariz, dentro do nariz da pessoa. Negócio bem, sei lá, é um humor peculiar, não sei explicar. Mas é diferente, assim. Então, se você gosta de um jogo bem fofinho, assim, também dá uma olhada antes do gameplay, só pra ver se você não vai ficar um pouco impressionada, assim, né? Surpresa com o estilo do jogo. Mas eu achei bem frenético, bem legal o jogo, assim. Bem criativo. Bem criativo. Os minigames são muito bons. Achei que pra mim foi muito legal essa adição de novos personagens, porque pra mim eu tinha jogado WarioWare Smooth Moves no Wii. Era legal. Tinha a questão de, por ser um jogo de Wii, contar com a questão do controle de movimento, né, para você completar as tarefas, mas eu achava que era um jogo que cansava muito rápido. Eu continuo achando que é um jogo repetitivo, mas pelo fato de você ter mais personagens, ele se torna menos repetitivo. Então, para mim é talvez um atrativo a mais na decisão de pegar o jogo ou não. Inclusive, o Wario em si, acho que é o que tem a habilidade mais simples. Que você faz um dash pro lado, ele quebra blocos. É mais simples do que os outros personagens. Mas é legal porque é um jogo que tem bastante estilo também, né? Ele é bem colorido, assim, ele parece... Quando você tá no menu entre os microgames, tem uma música bem frenética, parece que você tá numa balada, assim, então ele te transporta bem pra uma vibe, né? Pra aquele... A própria cena de introdução, que eles são teletransportados para dentro do videogame. Exatamente. É bem maluco. E é legal isso, quando eles conseguem transmitir a ideia do jogo em vários pedaços. Mesmo o tutorial do jogo, quando você vai começar com um personagem novo, ele mostra um tutorial que é como se fosse um jogo para você testar os movimentos daquele personagem, mas é tudo muito rápido. É tipo, você testa, você consegue e já começa em seguida. Então ele meio que te coloca sempre nesse frenesi para você já ir se acostumando, porque o jogo é assim. A demo já está disponível, então, galera, se vocês quiserem pegar. E o jogo em si está disponível à pré-venda, mas ele vai ser lançado aí no mês que vem.
no dia 10 de setembro. Agora, Brunão, nós tivemos também uma novidade aí que eu sei que Mais uma no novidade seu coraçãozinho. sobre o nosso esperado Metroid Dread. A Nintendo lançou um novo teaser do jogo e nele ela apresenta um pouco mais da história, do contexto que se passa. Então, aparece até escrito assim na tela que acreditava-se que um parasita chamado Parasita X, que era uma forma de vida capaz de imitar a sua vítima, acreditava-se que ela era extinta, mas a Galactic Federation enviou uma mensagem de alerta sugerindo que não, que na verdade ainda existiam exemplares dessa espécie. E aí ela enviou 7 robôs extraplanetários chamados EMMI para fazer uma investigação e tentar encontrar esse parasita X. Só que depois de chegarem ao destino, esses robôs desapareceram. Tcharam, drama. E aí a Samus foi enviada para investigar o que aconteceu. Sempre é chamada quando dá problema, né, Brunão? Sempre é assim. O negócio foge do controle. Boa, aí... não chamam, não. Não, a Samus nunca chamam a Samus. Você não imagina a Samus num churrasco, por exemplo. Não tem isso. A Samus só é chamada quando deu ruim na parada. E aí, Brunão, continua. E aí o vídeo mostra uma cena em que a Samus está dirigindo a espaçonave. E aí no head-up display dela aparece uma mensagem que eu até achei um pouco humorística, assim, que diz o seguinte, cuide bem de nossos ativos, senhorita. Só que aí o curioso é que tem uma transição de cena, e na cena seguinte aparece a Samus caída no chão como se estivesse desmaiada, e usando uma outra armadura diferente daquela aparecia na cena dentro da espaçonave. E aí a câmera se afasta um pouco dela e abre o ângulo mostrando uma construção enorme que parece uma entrada de um templo ou alguma coisa parecida. Exato. E aí o vídeo encerra. Exatamente. Ele encerra bem de uma maneira bem misteriosa. Nem parece que vai terminar e o vídeo termina assim do nada. É engraçado que a própria descrição do vídeo no YouTube sugere você reparar a mudança na armadura de uma cena para outra. Exato. E é interessante que ela recebe essa mensagem que nem o Bruno falou, ela tá entrando como se estivesse entrando na atmosfera de um planeta, dando a entender que é o planeta aí onde os robôs desapareceram, os EMMIs. E corta a cena, ela tá caída no chão. Então a primeira reação que você tem parece que a nave bateu, né? Colidiu e caiu no planeta e ela foi parar ali no chão. Mas como o Bruno disse, tem essa questão da armadura. Então pode ser só um jogo ali de edição para parecer uma coisa e você tem que ver mais de uma vez para reparar direitinho. Agora, é maneirinho, né, Bruno? Deu mais um hypezinho. É legal quando eles apresentam as coisas aos poucos, então agora já tem algumas informações da história. Exato, porque os trailers até então mostravam muito do gameplay e pouco da história. E esse foi só a história, sim, apesar de ser curtinho. E adicionou um elemento de suspense, porque a gente não sabe o que aconteceu para ela estar caída no chão, nem por que a armadura mudou de uma cena para outra. E também revela um pouco mais, porque a gente tinha visto no gameplay, a gente tinha visto a Samus fugindo desses vilões, entre aspas, que eram os EMMIs. Mas a gente não tinha um contexto, a gente não estava entendendo, tipo, por que ela está sendo perseguida por esse robô? Será que esse robô é alienígena, né? O que é? Tem alguma coisa a ver com o Metroid em si? E agora a gente entende que é como se, pelo que dá a entender, eles foram meio que possuídos aí. Eles foram controlados. A própria descrição do jogo na eShop fala que esses robôs foram corrompidos. Corrompidos, exatamente. Mas também não entra muito em detalhe. Uhum. E considerando que eles falaram aí que o parasita X é uma forma de vida capaz de imitar sua presa, talvez esses robôs nem sejam robôs, sejam um parasita X no formato do robô, né? Imitando o robô. E aí o próximo tema é o remaster do jogo Quake,
que foi anunciado pro Switch. Exatamente. Pode mandar aí, Pedrão. Esse Dark Fantasy First Person Shooter, o The Quake, é um jogo de 1996. Pra ser sincero, quando eu vi um monte de gente falando sobre esse jogo, eu nem conhecia. E eu fui dar uma pesquisada pra ver do que se tratava. O Quake é esse jogo bem antigo, como eu falei, década de 90. E ele ficou famoso por ser o primeiro jogo First Person Shooter a contar com inimigos em moldes 3D. Então, antes dele, por exemplo, já tinha tido Doom. Só que o Doom era um jogo também First Person Shooter, mas os inimigos eram 2D ainda. Então, o Quake foi o primeiro a ter esse passo. E agora a série completa 25 anos do jogo original. E apesar desse nome Remaster, ele vai ser relançado, ou melhor, lançado para o Nintendo Switch e para outros consoles, outras plataformas. Mas não é que é um jogo feito inteiro de novo, com gráficos modernos. É realmente o jogo original, apenas remasterizado. Então tem ali algumas texturas um pouquinho melhores e tal. Mas continua sendo aquele jogo bem antigo mesmo, para quem curte um jogo mais retrô, com aquele visual antigão. O jogo já está disponível na eShop brasileira, foi assim um anúncio meio surpresa, porque anunciou e já estava disponível. Na eShop do Brasil custa R$ 53,90. Aí a gente também ficou sabendo que vai ter mídia física e na gringa vai custar $29,99. Vai ter uma edição Deluxe por $79 e ainda uma edição Ultimate Edition de $174. Então, claro que vai agregando aí. Você tá um pouco louco considerando que o dólar tá meio carinho. Mas a edição Deluxe vai ter aí chaveiro, moeda comemorativa, steelbook e pôster. E a Ultimate Edition, além dessas coisas, vai ter uma caixa estilizada, um certificado de autenticidade, uma estátua motorizada com o símbolo do Quake, que daí você liga na tomada e fica girando. Camiseta, anel, estatueta dos monstrinhos, enfim, vai ter um monte de coisa. Pelo menos assim, você tá pagando uma bela grana, mas pra quem curte mesmo, pelo menos estão falando aí que vem bastante coisinha, bastante brinde. Brinde não, né? Você tá pagando pro negócio, mas enfim. Tá pagando caro. Parece brinde, né? De tão supérfluo que é o negócio. Parece brinde, tá Não sei se vale $174, mas, enfim, sempre tem alguém que compra, né, Brunão? Mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. Exatamente. Pra ser sincero, não tenho tanta curiosidade, mas é um clássico aí pra quem curte esses first person shooters bem antigos. Não deixa de ser uma novidade legal pro Nintendo Switch. E agora, sobre a trilogia GTA no Switch, que a gente até comentou semana passada, na verdade, surgiu uma declaração que possivelmente ela vai ser lançada só no que vem. Não é isso, Pedro? Exatamente. É claro que essa questão do GTA ainda não tem nada confirmado por ninguém oficial, mas já começou a ser muito veiculado em vários noticiários grandes, como a IGN, então a gente trata como realmente ela vai ser lançada. Agora, a questão que surgiu nessa semana é a data de lançamento, porque a princípio tinham falado que seria até o final desse ano, 2021. Mas um novo rumor aponta para o fato de que o GTA V vai ser lançado em novembro para o Xbox. Então seria meio improvável a Rockstar lançar 2 jogos diferentes de GTA num espaço tão curto de tempo. Então provavelmente a trilogia vai ficar para o ano que vem, para 2022, sabendo também que o GTA V, que vai ser lançado aí para os novos, né, nova geração do Xbox, já está confirmada para lançar em novembro desse ano. Então provavelmente a trilogia do GTA, lembrando que é GTA San Andreas, Vice City e GTA 3 remasterizados, vai ficar para 2022. E quem lançou esse boato é um cara chamado Tom Henderson, e aqui na Nintendo Life diz que ele tem uma boa reputação em rumores de Call of Duty e Battlefield, que possivelmente seria confiável esse rumor. Exatamente. E faz sentido mesmo, pensando que já tem esse outro GTA marcado para lançar no final do ano, né? O 5, quer dizer, esse GTA. O GTA a gente já conhece há muito tempo, né? De qualquer forma, não faria tanto sentido lançar 2 ao mesmo tempo, né? Um espaço de tempo pequeno entre eles.
E para finalizar, Brunão, uma notícia entre aspas, né? Tivemos uma questão uma curiosidade, né? Uma curiosidade inusitada da semana. Porque para quem acompanha Smash Bros. E gosta do nosso admirado criador da série, o Masahiro Sakurai, recentemente ele participou de um talk show que é comandado pelo Katsuhiro Arada, que é o diretor do jogo Tekken. Então, o Katsuhiro tem um canal no YouTube onde ele faz talk shows com convidados. E recentemente ele convidou o Sakurai para falar com ele. E foi bem interessante ver eles conversando sobre temas bem aleatórios. Então o vídeo começa com uma conversa sobre carros. O Sakurai explica por que ele quis trocar o Lexus que ele tinha pela nova Mercedes Classe S. Tipo, explica todo o critério dele para escolher carros. Ele comenta também que ele é intolerante a álcool. Se ele comer um doce com recheio de algum licor, alguma coisa que tem álcool, ele já enxerga tudo chacoalhando. Ele contou também como que é você trabalhar no 15º andar de um escritório e acontecer um terremoto no meio do seu trabalho e você ficar com a sensação que você está dentro de um navio numa tempestade. Então ele fala de vários temas aleatórios, mas o que virou uma espécie de notícia foi ele declarar que ele já pensou em sair da indústria de jogos várias vezes por conta da dificuldade crescente em produzir os títulos. Então, ele e o Katsuhiro concordam que lá na época dos arcades você conseguia produzir um título por ano, mas hoje em dia um título demora 4 ou 5 anos para ser produzido e o regime de trabalho é muito pesado. Então, surgiu por causa disso o assunto de aposentadoria, mas a gente pode ficar tranquilo porque o Sakurai disse que a tendência da população é envelhecer e com isso ele se sente incentivado a continuar trabalhando depois dos 60 anos de idade, porque na geração dele era muito comum você ter a meta de se aposentar aos 60 anos, mas ele diz que como ele se sente bem para trabalhar e ainda existe a demanda pelos jogos, ele deseja continuar trabalhando nisso o máximo de tempo possível. E outro tópico interessante que surgiu na entrevista é sobre o Sakurai ser considerado um gênio da indústria dos games, e ele muito humildemente nega esse adjetivo de gênio para ele, porque ele explica que a abordagem do gênio é uma abordagem focada em emoção, e o gênio cria de uma maneira apaixonada uma ideia do jogo, e esse sentimento do jogo é o elemento central. E com isso, o jogo surge muito mais rapidamente, de maneira muito mais intuitiva do que como o Sakurai trabalha. E ele disse que no caso dele é um processo muito difícil, que ele é uma pessoa centrada em lógica e que ele passa muito tempo pensando em como vai ser o jogo. E ele disse que tem uma questão de tentativa e erro, né? Que ao invés de... Sim. Não é uma questão assim de inspiração, que veio uma ideia e tal. Ele diz que ele pensa de uma maneira muito lógica e ele vai testando para ver o que fica legal, né? Interessante inclusive também. Ele diz que ele não costuma trabalhar com uma inspiração que vem do fundo da alma, mas ele pega a demanda e os pedidos da Nintendo e ele trabalha naquilo de uma maneira muito profissional, com essa ideia de tentativa e erro, de muita reflexão, até chegar no resultado esperado. Exatamente. Uma coisa que achei interessante também, que os dois comentaram, é que perguntam para ele no Twitter recorrentemente se é legal, tal, como é que tá o desenvolvimento do jogo, e ele falou que é muito mais legal jogar do que criar o jogo. Então, ele deixou um pouco a entender que existe, claro, todo
como que se diz, assim, uma imagem de que é muito legal trabalhar com desenvolvimento de jogos, mas às vezes a gente não pensa também que talvez seja realmente mais divertido a parte de jogar e o desenvolvimento não seja tão divertido assim, né? Ele menciona que sempre você está sujeito a algum tipo de dificuldade, de atraso, de problema no desenvolvimento. É interessante também ele falar uma coisa que todo jogo dá muito trabalho, que nem ele falou, que nem você comentou, né? Que demora anos para ser feito e tal. E às vezes, mesmo que você faça com muito empenho, o jogo pode não ser tão bem recebido, né? Ou pode não fazer tanto sucesso. Então ele falou que essa parte também é desgastante, no sentido de que mesmo que você trabalhe muito, não é garantia de que vai ser um sucesso, né? Deixou aí uma questão aí para ser pensada, né? Para quem pensa em trabalhar nessa área de jogos. E só um comentário sobre o que você falou anteriormente da parte da declaração dele sobre a aposentadoria. É interessante porque ele tem uma visão bem japonesa e que a gente que entende um pouquinho de geopolítica, a gente sabe que o Japão tem um problema realmente com o envelhecimento da população, que tem cada vez menos gente trabalhando porque a população está muito velha, ninguém quer ter filhos, e aí cria um problema, né? Porque você tem que ter as pessoas que trabalham para conseguir, inclusive, bancar a aposentadoria daqueles que já estão aposentados. E quando ele respondeu a pergunta, ele falou muito num pensamento coletivo mesmo. Ele não chegou a falar assim, não, porque eu tenho muita vontade ainda, tal. Ele falou no sentido de que eu posso trabalhar, eu tenho condições físicas de trabalhar, eu sei que a população uma contribuição para exatamente. População. Eu sei que a população está envelhecendo, isso é um problema social, né? Ele não falou nessas palavras, mas deixou eu entender. Então eu vou continuar trabalhando justamente por isso. É um negócio inclusive, assim, pensando, talvez ele tenha pensado, se todo mundo parar de trabalhar aos 60 anos, como isso é uma porcentagem muito grande das pessoas lá hoje em dia, o desenvolvimento vai quebrar o país, muito, vai quebrar o Japão. E é uma coisa bem interessante pra gente que é brasileiro, a gente gosta, claro, muito da Nintendo e tal, mas pra gente ter uma noção de como é diferente, né? A nossa sociedade da sociedade japonesa. É um pensamento totalmente coletivo que eles têm lá. Inclusive nessas questões. Ele focou o trabalho dele como uma entrega coletiva para toda a população. Exatamente. É como se ele fizesse parte de uma grande organização, uma grande família que é o Japão. E ele é um cara que ele mesmo fala no começo do vídeo que ele tem carrão, ele tem dinheiro, ele não precisa, sabe, trabalhar ele poderia se aposentar, não vai passar necessidade nem nada do tipo. Não é nem, e também não é que ele demonstrou uma super ambição pessoal de querer continuar trabalhando. É mais uma questão de fato de contribuir, que nem você falou, Bruno. Isso é bastante interessante. É bastante raro ele aparecer nesse tipo de conteúdo, nessas declarações assim. Talvez ele aceitou por ser o diretor que já trabalhou com ele na Bandai Namco. Mas esses acontecimentos foram no episódio 2. Já aconteceu o episódio 1 e o episódio 3 vai ser lançado ainda. E o nome do canal é Harada's Bar. Exatamente. Bar do Harada, que é o nome do diretor do Tekken. Tá no YouTube. Parênteses que esse diretor do Tekken aí, toda entrevista que ele faz, ele tá de óculos escuros. Parece que ele tá de ressaca. Mas enfim. Ele é bem figura. Bem figurão mesmo. É isso aí então, Brunão. Mais alguma coisa pra acrescentar? Não, vou ficar na guarda aí de lançarem o episódio 3. Achei bem interessante essa oportunidade de ouvir o Sakurai comentando sobre assuntos bem diversos, né? Bem aleatórios, inclusive. Falaram sobre bebida, sobre carro, né? Um monte de coisa. Foi. Então, vamos ficando então nessa, galera. Então, considerações finais aqui sobre Pokémon Presents. Estou bem animado pro tio Arceu. O EP do Pokémon, eu gostei da música lá da Sin, que é a música Wonderful. Eu achei bem curioso o fato de ter o rap do Pokémon. Isso mesmo, é o rap do Pokémon. O WarioWare, eu gostei. Não sei se eu gostei a ponto de estar ansioso para pegar o jogo, para jogar, mas eu já achei mais legal do que eu achei que acharia. Porque foi melhor do que eu esperava também. Foi melhor do que eu esperava, superou as expectativas. Metroid Dread só aumentando o nosso hype. Nossa ansiedade também. A nossa ansiedade. Quake Remaster foi mais pela notícia, mas não tenho muito interesse.
e a trilogia do GTA, que eu já tava animadão, pelo visto, só o ano que vem. E agora também, é claro, a gente criou uma expectativa para a próxima declaração do Sakurai, porque foi bem interessante a entrevista. Sim, foi uma boa curiosidade para quem gosta de acompanhar ele. Vale a pena. É isso aí então, Bruno. Alguma outra consideração final? Bom, eu concordo com você. Grande expectativa relacionada a Pokémon é o Arceus. E Metroid Dread em outubro eu vou comprar com certeza. Tá chegando, galera. Outubro sempre chega. Valeu, então, galera. Muito obrigado por escutarem. Valeu, Brunão. Sempre uma honra Valeu falar demais com você. pela resenha. É nóis. Até semana que vem, então, a gente vai ficar de olho nas próximas notícias. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu demais. Até a próxima.